do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Pastor Juninho Milagre aqui falando. Estamos em mais um vídeo do nosso canal e hoje com essa família que já a gente vai receber a visita do príncipe e nós queremos contar, nós não, né? Eles, contar o testemunho de vida e de milagre, de superação desse casal, missionária Lívia e presbítero Leandro. É isso mesmo, nós estamos aqui com essa família e nós queremos conversar um pouquinho com vocês no nosso canal do YouTube. Eu queria saber quem é a missionária Lívia e quem é o presbítero Leandro. Quem começa? Sempre as mulheres. Então, eu sou a missionária Lívia, né? Sou de Brasília, estou morando no Rio de Janeiro já há 10 anos, né? E depois de 4 anos que já estou morando, já está morando no Rio de Janeiro, Deus ele me fez cumprir, né? Ele já tinha feito uma promessa na minha vida que de um esposo, de um filho. Sim. E 5 anos atrás Deus ele cumpriu essa promessa sobre a minha vida e hoje eu sou, na verdade eu não sou mais nem conhecida como missionária Lívia, eu sou conhecida agora como a mãe de Daniel. Nossa. E, então, na verdade, hoje eu sou a mãe de Daniel e Daniel é o filho presente que Deus me deu, que eu achava, né, que já tinha conhecido esse amor verdadeiro e apesar que o amor de uma mãe para um filho é bem diferente do um amor de uma esposa para um esposo, né? E hoje eu sei o que é verdadeiramente um amor verdadeiro. E hoje eu vejo o que é o amor de Deus com os filhos. E hoje eu consigo compreender, né? Através... Sim. Precisava isso acontecer na minha vida. De saber o que era o verdadeiro amor, o amor de Deus com seus filhos, né? E foi através de Daniel que eu pude aprender o que é o amor verdadeiro. Então já o povo vai conhecer o vai Daniel. Conhecer. Então tá bom. Presbítero Leandro. Boa tarde. Eu sou Leandro, sou presbítero pela Misericórdia e eu sou pai do Daniel, mas sou mais conhecido como marido da missionária Lívia. Olha, que legal, hein? Aqui ninguém tem sua identidade própria. E a gente já está há 4 anos casado. Legal. Né? Sou pai não só do Daniel, mas sim, pai da Brenda, tem 17 anos, da Milena que tem 11. E a nossa história é simples assim, né? Deus falou que eu iria encontrar minha esposa. Nossa. E nesse encontro seria numa festa. E aí passei a encontrar a minha jovem aí. Era aniversário dela ou não? Não, era aniversário da igreja. Era uma sim, confraternização, nem aniversário da igreja, era uma confraternização de final de ano. Eu fui lá participar da confraternização, porque o pastor era um amigo nosso, né? E aí acabou que foi nesse encontro que Deus marcou. Nossa. Deus marcou. Chegou a arrepiar. Isso há 4 anos atrás? Isso há 5 anos. 5 anos. 5 anos atrás foi quando eu fui. Não, foi 6 anos atrás. Foi no finalzinho, 5 para 6 anos, finalzinho do ano. E aí a gente começou já a namorar já no ano seguinte. Orar, era 15 dias. Orar, isso é orar, viu? Perdão, irmão. Sorry. Na verdade, a gente, mesmo tendo a certeza, né, de que era de Deus, mas a gente orou antes, né? E num culto, na primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, uma jovem que está até num cartaz nosso, né, ela foi e falou. Deus usou ela para falar com a gente sobre essa união. Né? De lá para cá, Deus, além de confirmar, Deus mudou a nossa história. Bom, a minha história, Deus mudou. Eu falei que eu não queria mais me envolver com o mundo, não queria mais saber do mundo. Então, de lá para cá, eu não tive mais oportunidade nem de sentir o cheirinho de lá de fora e não vou mais. Assim, foi por causa dela mesmo, né? Deus trouxe ela para me dar essa garantia de que agora seria diferente. Quando você fala de mundo, você veio do mundão? Eu vim ou veio de uma família evangélica? Não, na verdade assim, minha família ela não é evangélica. Sim. Hoje minha mãe e minhas filhas, elas são evangélicas, né? A minha filha mais velha, minha mãe é de uma igreja, minha filha é de outra e eu sou de outra. Mas você veio do mundão? Mas eu vim do mundão. Eu conheci Jesus com 17 anos, com 16 anos. E aí eu fiquei até os 18. Depois disso, fiquei igual o ioiô.
pra lá e pra cá, entra e sai, não me firmava, né? E aí a última vez foi com 32 anos e eu falei com Deus que eu não queria mais voltar pro mundo e de fato comprei terno, comprei gravata, pra não ter mais aquele direito de olhar pra trás, né? Eu falei, vou comprar esse tipo de roupa porque eu acho que agora é a hora. Virou bleia. Bleia purinho. E com certeza de lá pra cá, né, eu ajudei nessa igreja, como eu falei, fui pra igreja dela. Sim. Eu acho que foi um propósito de Deus, de ter um probleminha acontecer nessa igreja que eu frequentava, pra ir pra igreja dela pra conhecer ela. Deus faz tudo corretamente, né? A senhora é de Brasília, é isso, né? Mas a senhora já era evangélica lá, não veio por aí? Sim. Sempre foi do berço evangélico? Não, eu conheci Jesus, eu tava com 22 anos. E aí, nisso, comecei a caminhar, e lá eu me batizei e fui começar a ter minha vida com Deus mesmo, né? E, inclusive, o nosso ministério que a gente congrega hoje, ele é de Brasília, né? Então, eu vim de lá pra cá num propósito mesmo. Ou seja, hoje eu continuo... Ele era o propósito, né? Ele era o propósito. E ele achou a senhora de propósito. De propósito. Os propósitos se uniram. Se uniram. Que legal. Porque, de fato, assim, hoje eu vejo que precisava, não era só a questão espiritual, mas também o emocional dele, né? Porque tantos relacionamentos frustrados, acaba que isso mexe muito com o emocional das pessoas. A pessoa acha assim, o problema está em mim, o problema está nisso, o problema está naquilo. Então ele precisava ser preenchido nessa área, não só o espiritual, mas também dele. E achar que assim, será que um dia eu vou construir uma família? Será que um dia eu vou ter uma esposa? Nossa, será legal. que, né? Então precisava É engraçado que quando eu estava em Brasília, eu morava em Brasília, Deus uma vez falou pra mim, falou assim, filha, você acha que quando você conhecer o seu, vai ser pra te honrar? Não, eu vou honrar ele. Nossa. E aí eu não entendia. E assim, quando eu conheci Leandro, é que eu fui entender, né? Ele ainda, quando eu conheci ele, eu já era missionária, né? Já tinha uma vida com Deus, né? E quando eu conheci Leandro, ele ainda tinha uns vícios, né? E ali, através da minha vida, eu fui orando, jejuando, fui pagando preço mesmo pela vida dele, para que Deus viesse tirar os carrapichos, né? E a primeira opção que ele teve, ou ele se envolvia, ou ele se envolvia com a obra de Deus. E hoje é o que está faltando no Evangelho, as pessoas se envolverem. Porque a partir do momento que você se envolve, e você vê que você já caminhou muito e às vezes nesse caminhar você vê os obstáculos, você não, quando você olha para trás, você fala assim, eu já caminhei demais, não tem como eu tenho que prosseguir, né? Então foi de fato o que aconteceu com o Leandro, porque eu já estava muito envolvida na obra, já vinha de Brasília nessa pegada, e Leandro teve que entrar junto comigo também, né? Então, assim, hoje eu vejo assim o quanto que ele mudou, né? E eu acho, e uma coisa que eu sempre falo, né, que às vezes Deus realmente nos surpreende. De que forma? Às vezes a gente está lá no final da fila, né? E tem um monte de gente na nossa frente. Mas aí daqui a pouco Deus ele vira o quadro, daqui a pouco você tá lá na frente, né? Então, assim, muitas das vezes o posicionamento das pessoas acharem que nunca vai poder construir uma família, nunca vai ter uma vida mesmo com Deus, você pode achar que você está lá atrás, mas basta um haja do Senhor para que tudo mudar, porque é como ele sempre fala, que ele era, vamos dizer assim, a ovelha negra, né, da família. E hoje, pessoas da família dele, pessoas que têm cargo, né, há muitos anos, chega para ele, vai pedir conselho para ele. Então, ou seja, as pessoas da família dele já vê o que como uma referência. Então isso é coisa que somente Deus faz. Então assim, havia um propósito, Deus ele me uniu o Leandro, me uniu para eu entender o que é engraçado, eu vou até falar isso, mas é muito engraçado. Eu entender que hoje eu sou
mãe, sou, vamos dizer, a mãe de Leandro também, né? E sou eu que governo o meu lar. E assim, uma coisa que eu nunca fui, porque eu sempre trabalhei, sempre tive essa minha independência, sempre gostei de trabalhar, né? Então, quando eu conheci Leandro, Deus falou, agora você vai dar uma parada. Eu vou te parar, você vai ter que cuidar das coisas. Não foi assim, não. Olha aí. Olha a revelação. Você vai ter que começar a aprender o que é ser uma esposa, ser uma mãe, né? E eu tenho aprendido, assim, mesmo às vezes a gente, porque os propósitos de Deus nunca vai ser o que a gente quer, nunca. Você pensa numa coisa, Deus vai fazer outra. Então, assim, eu pensava assim, não, vou voltar a trabalhar, vou casar com ele, vou trabalhar e vou ajudar ele, não sei o que, mas não, os propósitos de Deus foram outros. Porque foi um dia, ela em 15 dias ela trocou de emprego 3 vezes. Em 15 dias. Eu ficava uma semana, Deus ia lá, fechava a porta. Aí eu conseguia outro emprego. Aí Deus ia lá e fechava uma porta. Em 15 dias ela conseguiu 3 empregos. Aí uma vez eu chegando aqui em casa, a gente ia acabar de mudar. Aí eu chegando aqui em casa, eu abri a porta, aí ela tava no banheiro, ela passou e pelo semblante eu vi que ela tava diferente. Aí eu fui atrás e falei, oi amor, boa noite, tudo bom? E aí, como é que foi seu dia lá no trabalho? Aí ela me deu um beijo, mas já com a lágrima nos olhos. Eu falei, o que aconteceu? Foi roubada? Aconteceu alguma coisa? A gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Sim. Então, já imaginei. Aí eu falei, o que houve? Ela começou a chorar. Eu não aguento mais, eu tô trabalhando e me mandam ir embora. Eu falei, te mandaram embora? E aí ela chorando. Eu quero te ajudar, não sei o que, não sei o que. E ali foi a primeira vez que eu tive uma autoridade como sacerdote da minha casa. Que eu olhei pra ela e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixei ela chorar o suficiente, né, botar aquela angústia pra fora. E eu falei pra ela, te falta comida dentro de casa? Te falta alguma coisa dentro de casa? Você está precisando de alguma coisa que eu não posso lhe proporcionar? Ela falou, não. Eu falei, então a gente vai viver no pouco, mas a gente vai viver o suficiente com Deus. Você vai aprender o que você nunca teve a oportunidade de ser uma dona de casa e de ser uma esposa. Então, a partir de agora, você não vai mais trabalhar e eu não quero que você trabalhe mais. Deus vai ter seus meios e vai garantir que a gente não passe dificuldade. E foi de fato o que aconteceu, né? Dali por diante, ela começou a cuidar da casa, né? Dentro das suas limitações, né? Porque sempre trabalhou, então também não poderia cobrar isso. E eu sempre deixei bem claro para ela que eu não queria uma empregada dentro de casa. Eu queria uma pessoa que se sentisse bem dentro de casa, da mesma forma que ela sentia fora, trabalhando, mas que ela se sentisse bem. E dentro desse projeto aí, ela, assim, hoje, ela, assim, preciso disso, preciso daquilo, tem que fazer não sei o quê. Hoje aprendi até eu fazer compra. Coisas que eu não fazia antes, hoje eu faço, né? Sim. Então, assim, foi uma troca, né? De uma certa forma, foi uma troca. Porque eu nunca ficava tanto tempo numa empresa. E hoje eu vou completar 6 anos que eu trabalho numa empresa. Passei essa época de crise que o país viveu. E nesse momento, eu consegui me estabelecer financeiramente e suprir as necessidades da casa. E a gente sabe que quando a gente é fiel naquilo que Deus nos promete, o retorno é muito garantido. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu vim com esse propósito de viver o que Deus queria. E como ela veio, eu coloquei ela dentro desse propósito meu, de aceitar a Deus, as coisas de Deus e não daquilo que eu queria. Porque todas as vezes que eu me coloquei a mão, nunca deu certo. E acho que foi por isso que Deus achou agradável, porque no mesmo momento que eu falei para Deus que eu não queria mais me envolver com ninguém pelas frustrações, mas queria trabalhar para a obra dele, foi a mesma coisa que ela falou para Deus. Então Deus falou assim, realmente eu não uno pessoa, mas eu uno propósito. E quando ele olhou e falou assim, agora eles estão focados na obra, então é agora que eu vou colocar um no comando com o outro, para que eles possam sair de fato. Ela mora aqui, já vai fazer o quê? 8 anos, né, amor? Não, 10. 10 anos que ela mora no Rio. Ela morava em Caxias. Quando ela veio pra cá, ela nunca tinha saído tanto na vida dela, porque eu sempre fui muito rueiro. Hoje, é ela que gosta de ir pra rua e eu fico em casa.
Então hoje eu tenho mais um objetivo assim, de cuidar da minha casa. Hoje eu não saio, vou jogar um futebol aqui. Eu faço isso lá no trabalho, de vez em quando tem, até faço, mas meu propósito é trabalho, casa, igreja, compromisso, né, um projeto, e aí a gente vai dentro dessa linha. Ou seja, Deus uniu as pessoas certas, né? Sim. Porque pegou a sua história, a história dele, em meio a frustrações, decepções, Sim. uma experiência com Deus, uma coisa que alguém sai, outro fica, depois Sim. trocou, Sim. né? Um fica mais zoeira, depois fica mais em casa. E acho que tudo resume tanto a mulher sábia quanto o marido sábio, né? Ou seja, valeu a pena sofrer, valeu a pena passar para ver o resultado. Sim, hoje, né? Com certeza. Tudo é válido, né? Deus, ele sabe a forma que ele faz. Às vezes a gente passa por um processo que a gente fica perguntando pra quê, né? E na verdade a gente fica perguntando por quê. E na verdade eu nem costumo dizer isso. Eu falo que nem o pra quê a gente tem que perguntar, é aceitar. Porque ele permite nossos atos, nosso livre-arbítrio. E por esses atos que eu vivi antigamente, hoje, graças a Deus, eu consigo assimilar as coisas muito mais rápido espiritualmente, né? Pegar as coisas muito mais rápido espiritualmente. Claro que eu tenho aprendido bastante, mas eu costumo dizer que do ministério que Deus tem na minha vida, 85% do que eu sou hoje é de acordo com o joelho da minha esposa. Foi o joelho dela que construiu a pessoa que eu sou hoje. Legal. Né? O ministério que Deus tem que não é nosso, né? É Ele que nos concede. Então assim, só foi permitido porque alguém acreditou em mim quando ninguém acreditava. Já é uma declaração de amor, não, né? Pode ser, te amo. Pode ser. Opa! Botar a tarde aí. E aí. Pode continuar ou corre? Não, pode continuar. Isso é normal, né, gente? E de uma certa forma. Quer que eu saia? De uma certa forma foi o que aconteceu, né? Então assim, é o que eu costumo dizer em todos os lugares que a gente vai, que 85% do que eu sou hoje, não tirando o mérito do Senhor, que sim. Soberano, estou falando mérito humano, né? De uma ligação da terra com o céu, e foi a minha esposa que construiu. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque talvez se fosse outra pessoa não teria a paciência que ela teve, e foi muita, vou te falar, foi muita assim. Eu tive muitos carrapichos. Venceu no cansaço, né? Teve muitos carrapichos, né? E por esses carrapichos foi difícil para ela. Mas hoje eu vejo a mulher que eu tenho do meu lado. Ela não fugiu, entendeu? Do objetivo de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: quando não se tem agressão num relacionamento, quando não se tem um adultério e não se tem uma viuvez, vale a pena lutar. Sim. Se for propósito de Deus, vale a pena lutar por um casamento, né? Claro que ninguém vai viver um casamento, um relacionamento onde a pessoa se machuca. Eu acho que onde você é machucado, Deus não está nesse relacionamento. Deus não permite esses machucar, essas feridas abrirem desse jeito, sabendo que você está sofrendo. Eu acho que Deus, antes de permitir que a ferida abra, Ele vai te dar um sinal, Ele vai falar com você. E foi de fato assim, tudo que a gente vinha pensando em fazer, Deus falava antes. Foram experiências que a gente viveu que eu acho que um casamento, a gente tem 4 anos de casado, vamos fazer 5 anos agora. Em dezembro a gente vai fazer 5 anos que não, mas a gente agora também, em agosto. Dia 16 de agosto. 16 agora. Ó, atrito. 5 anos de casado agora, dia 16 de agosto. E eu tava fazendo as contas, rapaz, 16 é amanhã. É isso que eu ia falar. Amanhã, 16 é amanhã. Ai, gente, 16 é amanhã. E aí eu nesses 5 anos praticamente, vamos falar assim, né? 5 anos de casado, a gente viveu muita coisa, muita experiência com Deus. Muito intenso. Muita coisa assim, porque eu acho que o propósito de Deus, que Deus tem na nossa vida, pastor, é um propósito muito forte para a família. Eu sei que o meu ministério, eu posso pregar no culto de libertação, eu posso fazer qualquer coisa, mas o meu ministério, aquilo que Deus me chamou, é para trabalhar com família. Então eu sou muito assim convidado para ir nos lugares em culto de família. Então eu já sei o meu chamado, né? E isso só aconteceu por causa dela, porque até então, antes dela chegar, eu estava voando, eu não sabia o que eu ia fazer dentro da igreja. Eu aprendi que eu ia ser assim, um
um obreiro e, né, a gente ia aprender e ajudar, mas não sabia qual era o destino, né? E hoje eu sei aonde Deus vai me levar. Por quê? Porque alguém me impulsionou para isso. Deus trouxe ela para me dar esse empurrão. Olha, vai. Quando é como ela falou, ela é mãe, né, às vezes. Ela, volta, tá indo demais. Então, assim, uma pessoa, porque Deus falou que estava preparando uma pessoa para mim. E o português de Deus é muito lindo. Porque quando ele fala de estar preparando, não é você que está preparado, é porque alguém está sendo preparado para te ajudar. Sim. Então, quando falou, estou preparando ela, ficava o tempo todo, estou preparando, eu entendi isso, que aí veio a questão da minha esposa, né? Então, quando ele falou assim, já está preparada, é porque ela ia suportar tudo que eu precisaria passar no meu processo com Deus. Então, de fato, foi o que aconteceu. Então, hoje eu volto a dizer, 85% que eu sou é por causa dela. É porque, na verdade, pastor Júnior, o que acontece? As pessoas acham assim, quando Deus ele usa para falar assim, em cerca de casamento, vou eu te preparar, vou eu ter uma esposa para você. As pessoas, elas têm na cabeça ou na memória, na mente, é que a pessoa ela já vai vir pronta. E não é, porque da mesma forma que ele aprendeu comigo, eu também aprendi com ele, né? Então, assim, lógico que a gente entende o quê? Que se Deus ele estava me preparando, e eu já estava preparada depois, é porque existia o fator de que Deus ia começar o quê? A trabalhar nele, a preparar ele. Como eu já estava preparada, ia ser o fator de Deus começar a preparar ele para a obra que ele tinha, que ele tem na vida de Leandro, né? Então, assim, a verdade toda, a conclusão, Deus ele só quer uma pessoa que esteja disponível para o objetivo dele. Vai mexer com as nossas estruturas, vai mexer com o nosso emocional, que tinha dias que eu falava, Deus, será que é Ele mesmo, Senhor? Não, meu Deus, é muita luta, E aí Deus sempre estava ali me fortalecendo, não, eu tô nesse propósito, E hoje quando eu vejo o Leandro, não só eu, mas as outras pessoas que estão perto de nós e que conhecia Leandro antes, não acredita. Fala, gente, como o Leandro mudou. E pra mim, hoje, é muito... Testemunho com a vida fala mais do que a boca, né? Sim. E pra mim, hoje, é assim, é uma alegria quando as pessoas olham assim pra Leandro e vê um outro Leandro, né? E vê que ele é uma pessoa que realmente Deus mudou o caráter dele, mudou a forma de pensar, mudou em tudo isso. E hoje eu me alegro porque, e eu sempre falo que eu fui muito agraciada por Deus ter me dado essa função, sabe? E hoje eu vejo que eu concluí, que eu consegui concluir, né? Como de fato eu sempre falo de Daniel nisso, que Deus ele me escolheu para esse propósito. E eu vejo o quanto que realmente não tinha que ser outra pessoa, né? Tinha que ser eu, tinha que, né? Na verdade, Deus ele só quer pessoas que estejam disponíveis para o projeto dele ser concluído. E quando você está disponível, você pode ter certeza que vai ser concluído. Então vocês querem ser ministrados por um casal experiente. Convida-os, tá? Deu? Só para terminar, ela concluiu, mas eu vou falar só uma coisinha. Eu sempre gostei de um estilo de mulher. Eu acho que isso é importante falar. Ela dizia que não queria casar com um homem que tinha filhos. E eu falei que eu nunca ia casar com uma gordinha. Essa parte que o vídeo estremece. Então por que eu resolvi falar isso? Porque não é do nosso jeito, mas é do querer de Deus. E nesse querer de Deus, eu enxerguei minha esposa muito mais linda do que eu pensava que seria, né? Tudo que você falou que não, Deus falou, eu quero. Tudo que ela falou que não, eu quero. Então qual o conselho que você dá para quem vai estar tentando casar aí? Case com quem Deus escolheu para você. Independente de
posição social, independente de condição financeira, cor, condição física, Deus, ele tem a pessoa certa. Eu costumo dizer que você pode ser o bolo, mas se não tiver cereja para dar o brilho, não adianta nada. Eu só não vou falar algo aqui porque... Ficamos curiosos. Peraí, gente. Quer que eu saia? Depois dos bastidores. Teve o make-off, agora vai ter outro make-off depois. Porque é inapropriado, mas tudo bem. Vamos lá. Eu quero perguntar a vocês, vocês têm 2 projetos. É o Papo de Homem, Papo Reto, né? E tem um trabalho das mulheres que se chama... Mulheres Virtuosas. Queremos conhecer o Daniel, né? Queremos conhecer, saber quem é esse príncipe, como começou, qual foi o diagnóstico que o médico deu. E hoje o Daniel está com... Vai fazer 3 anos. 3 anos. E vocês podem começar a falar dele enquanto o pai pega, depois pega, como é que a irmã traz. Eu acho que a gente pode, assim... Deixa ela dar um... eu acho que dá pra gente fazer o seguinte. A gente conta a história, aí no finalzinho eu já chamo ela aqui, aí ela traz. Pode ser então? Pode ser, Vamos lá? aí fica mais fácil. Então, o Daniel, como eu informei, Deus havia esse propósito, né, de salvar né, a família de Leandro, né, e seria através desse fruto, né. E aí quando eu descobri que eu estava grávida, a gente começamos logo a correr para fazer os exames, né, para ver como é que estava o dia a dia de Daniel, né, do fruto, né. E ali com 19 semanas a gente foi fazer, né, a morfológica, só que uma semana antes eu estava sentindo muitas dores no meu ventre, né. E ali o Leandro, não, vamos lá no hospital. E fomos lá no hospital e ali o médico me passou uma medicação, eu vim pra casa e não parava essa dor. Passei a noite toda com dor no meu ventre, né? E ali de manhã a nossa pastora chamou a gente pra ir na casa dela e tal. Quando chegou lá, eu não ia, mas acabou que eu fui. Quando chegou lá, essa pastora foi e começou a orar por mim, né? E ali foi quando eu tive certeza, porque quando Deus falou que o fruto do meu ventre, que Deus estava escolhendo o meu ventre, e o fruto do meu ventre era plano de salvação, eu já sabia que Daniel ele iria vir para mexer com as estruturas da família de Leandro, né? Ele viria com algum probleminha, né? E quando eu fui para casa dessa pastora, e Deus começou a tomar ela lá e começou a falar, e aí ela falou um monte de coisa que estava acontecendo, e uma das coisas que ela começou a orar, ela falou assim, Deus, olha essa má formação. Então ali eu falei, Deus, eu já sabia. Isso com 19 semanas? Com 19 semanas. E ali foi assim, aquele chororô, porque eu já sabia. E aí quando foi na semana seguinte, já estava marcada a nossa morfológica, que é aquele exame que vê todos os órgãos da criança, para ver se está tudo certinho. E ali eu entrei muito feliz naquele lugar e saí daquele lugar muito desesperada. Porque nunca foi meu sonho ser mãe. Eu sempre falava para Deus assim que eu não queria ser mãe. Eu queria casar, ter uma pessoa, mas eu queria me dedicar ao meu trabalho, me dedicar à obra de Deus, mas não era o meu sonho ser mãe. E como Deus também nunca falava, eu imaginei assim, bem, então deve ser também propósito de Deus eu não ter filho. Só que quando eu vim para o Rio de Janeiro para morar, no mesmo dia que eu cheguei, Deus usou um vaso falando que me via com uma criança no meu colo. Nossa. E era um menino. Foi a primeira e a última profecia que eu recebi. Não recebi mais nada sobre criança, né? E ali, quando a gente entrou naquele lugar, né, eu já sabia que era um menino. Leandro falava assim, não, amor, para com isso, depois você vai ficar frustrado. Eu falei, não, Deus falou que era um menino e vai ser um menino. E o engraçado é que eu sempre falava assim, eu não quero ser mãe, mas se um dia Deus me der um filho, eu quero um menino. Eu sempre falava isso. E ali, pois bem, nós entramos naquele lugar
E ali o médico começou a passar a maquininha na minha barriga e ele começou a ficar calado. E aí eu olhava pro meu esposo e meu esposo olhava para mim. E aí foi quando ele pegou o telefone e pediu para um outro médico entrar na sala. Nossa. E aí ele começou a mostrar pro médico, né? E aí daqui a pouco o médico virou pra gente e ele foi e falou, olha, seu filho, ele nasceu com uma má formação. Vai nascer com uma má formação. E nessa má formação ele vai ter uma cabeça com formato de salsicha, ele vai ter hidrocefalia, ele vai ter um probleminha na bexiga e ele não vai ter movimentação nas pernas. Nossa. O meu mundo caiu. Porque eu pensei assim, Deus, como é que vai ser isso? E ali aquele médico começou a falar um monte de coisas. Na hora, pastor Juninho, eu esqueci tudo. Eu parei de ouvir o que aquele médico estava falando. E ali eu comecei a me ligar com Deus. E eu falei, Deus, naquele dia, eu comecei a lembrar Deus, sabe? Deus, naquele dia o Senhor falou que não era para eu impedir a vinda desse fruto, que o Senhor tinha um projeto. O Senhor sabe, Deus, que eu nunca segurei uma criança. O Senhor sabe, Deus, que eu nunca foi meu sonho ser mãe. O Senhor sabe que eu não sei trocar fralda, dar banho. O Senhor sabe que eu não sei nada. E agora eu vou cuidar de uma criança especial, Deus. Como é que vai ser isso? E isso, as lágrimas descendo, e eu desesperada já. E aí naquela hora, pastor Júlio Milagre, Deus, eu achando que Deus ia me responder, Deus não falou nada. Nossa. E aí é sempre onde eu prego. Quando eu vou contar o testemunho de Daniel, eu sempre falo do Vale dos Ossos Secos. Porque Ezequiel ele foi preparado para ser sacerdote, né? E daqui a pouco Deus coloca ele no vale para ser profeta, para profetizar que aqueles ossos viesse a viver, né? Não eram os ossos secos, né? Eram sequíssimos, né? Então podemos entender que estava mais do que seco, né? Então eu me vi dentro daquele vale. E era no meio do vale, né? Porque quando é no meio do vale, Deus me deu uma revelação muito preciosa. Porque se Deus ele me fala realmente o que iria acontecer, eu não tinha deixado acontecer. Aí você imagina, eu estar deitada naquela cama, com o fruto já dentro da minha barriga, eu ia fazer o quê, pastor Juninho? Eu estava no meio já. O que eu ia fazer? Eu ia abortar a criança? De fato. Que de fato o médico quase falou isso. Ele Nossa. Porque assim, quando ele fala sobre isso, ela começa a chorar, né? Fica nervosa. E eu do lado ali, olhando para ele falando. E eu falei assim, mas eu acredito que as coisas podem mudar no decorrer do processo, da gestação. Aí ele falou assim, não vai mudar, ele é esse processo. Aí eu falei para ele, tudo bem, mas sendo esse processo, não pode ter alteração? Não, eu falei, mas eu conheço um que pode alterar esse processo. Aí ele falou, quem? Eu falei, Deus. Aí ele falou, a fé é importante, mas é a medicina. Eu falei, sem o conhecimento do alto você não tem medicina. Porque tudo foi criado por ele. E para ele são todas as coisas. Então, amém. A gente não vai ficar brigando aqui, o senhor falando da medicina e eu falando de fé. Eu acho que o importante, aí ele me cortou, ele falou, mas olhando aqui ele é um menino. Quer dizer, ele queria cortar o assunto. Quando ele falou é um menino, eu basicamente já esqueci todos os problemas. Porque naquela hora foi uma felicidade para mim tão grande ter um menino que eu falei assim, caramba, é um menino. Eu esqueci dos problemas. Ela sai chorando horrores e eu saio sorrindo horrores. E do lado de fora eu falo para ela, falei assim, em algum momento a gente foi desamparado por Deus? E ela fala não, mas ela ainda bastante sentida, normal. Eu olhei para ela e falei assim, olha, não chora. Em algum momento Deus nos desamparou? Nunca. Deus te desamparou antes de me conhecer? Nunca. Deus me desamparou antes de conhecer? Nunca. Então, se é um propósito, nós vamos viver esse propósito. E aí começou a nossa luta, né? Para que ele pudesse, a gente pudesse ter uma aceitação. Fizemos propósito com Deus no monte.
né? Tivemos um casal de pastores e uma pastora nos ajudando toda terça-feira. Nós marcamos um compromisso, subir um monte. Só foi uma vez que nós não conseguimos porque estava chovendo. Duas, né? Uma estava chovendo e a outra teve um problema e aí não deu para ir. Só foi eu e o pastor, né, pro monte, e elas ficaram orando aqui. A gente ficou de lá e elas orando aqui porque ela não estava se sentindo bem. Eu falei, não, então você fica, a gente vai, a gente... Isso no período da gestação. No período da gestação. No período da gestação. E aí, no período da gestação, Deus falou que não era pra gente contar pra ninguém. Ele direcionou as pessoas para aquele momento. Então, nem a minha família ficou sabendo, né? Só quando o Daniel nasce que a gente conta. E, assim, cada hora que a gente fazia... batia uma ultra dele, era um pensamento de que assim, vai acontecer um milagre, né? A gente esperava que quando nascesse, o que o médico tivesse falado, a gente ia falar assim, ele é perfeito, a perna ia mexer, né? Ia ter o grito da vitória e a perna ia mexer. E quando isso acontece, né? Que eu não vou ter uma parte anterior, mas quando isso acontece a gente tem a surpresa. Mas quando... E mais engraçado que assim, o médico, foi a última coisa que o médico falou, que era um menino. Eu já sabia. E ele tinha uma vontade muito grande de ser pai de um menino, porque ele já tinha 2 meninas, né? Então assim, aquilo ali foi a glória pra ele, né? Mas pra mim continuou sendo, porque eu já sabia que era um menino, né? Então ali, como ele falou do processo da oração, a gente entrou nesse propósito. Engraçado que no meio desse propósito, Deus me deu um sonho, pastor Juninho Milagre, que eu estava num lugar com ele, daqui a pouco aparecia uma cobra muito grande, né? E aí ele começava a lutar com essa cobra, e daqui a pouco o dente da cobra caía. E aí ele falava assim, vamos fugir. Quando eu entrava dentro do carro, pastor Juninho, eu entrava e deitava na cama. Deitava no banco. Só que eu em vez de eu sentar, eu deitava. E aí ai amor, tem alguma coisa me espetando aqui na minha coluna. E aí quando eu saí assim, ao mesmo tempo era o dente de uma cobra, ao mesmo tempo era aquela como se fosse as escamas de um peixe. E ela entrava na minha coluna. Basicamente aonde é o problema de Daniel. Meu Deus. E eu acordei com aquilo e eu falei assim, Deus, que negócio é esse? E aí nós fomos orar. Quando nós chegamos no monte, Deus ele me deu o discernimento do sonho, que era a coluna de Daniel. Depois é que eu fui entender o que foi isso, porque o neuro falou que quando ele fez a cirurgia de Daniel, foi a maior de todas que ele já fez. A mais fácil e a mais rápida. Ou seja, foi esse sonho. Deus me deu a revelação na hora. Quando ele falou isso, eu falei, gente, foi o sonho. Que eu senti algo entrando na minha coluna. Que na verdade era a coluna de Daniel. Enfim, nesse processo todo, pastor Júnior, o Leandro só me colocou no plano de saúde, eu já estava grávida. E ali a gente eu fui me consultar no Oeste Dó. E ali o Leandro, o médico, o meu obstetra já foi falando, já que te colocou, tem a carência, então assim, o plano de saúde com certeza não vai cobrir seu parto. Com certeza. Mas eu te dou encaminhamento, você vai ganhar ele lá no Fernandes Figueira, que lá mesmo eles já vão fazer a cirurgia no Daniel e já tá tudo certo. E nisso ele me deu encaminhamento. E ali, durante o processo, nisso foi passando 3 meses, 4 meses, e assim foi indo. E Deus sempre falando, filha, descansa que tudo tá no meu controle. E eu preocupada, Deus, como é que eu vou ganhar o Daniel lá no Fernandes Figueira? E é aquela preocupação de mãe, né? Que é em Botafogo ou Flamengo? Imagina, eu aqui ter que, né? E aí, eu sei que quando eu já estava quase 9 meses, eu liguei pro plano de saúde. Aí fui perguntar uma coisa, descobri que o plano de saúde iria cobrir meu parto, estava isento.
Só que durante isso, antes disso, pastor Juninho, eu peguei pneumonia e fiquei internada no Westdor. Meu Sem Deus. jabá. De novo. E ali, pastor Juninho, eu comecei a orar naquele lugar. Eu falava, Deus, eu quero ganhar o Daniel aqui. Deus, eu quero ganhar o Daniel aqui. E eu orava. Eu falei, Deus, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero ganhar o Daniel aqui, Senhor. Por quê? Eu quero ganhar o Daniel aqui. Ah, missionário, só porque é coisa de rico? É sim. Por que eu não posso? Por que você não pode? Por que você não pode ter coisa boa? Só os ricos que podem? Não. Eu orava, e também por causa do tratamento lá, as meninas sempre muito, né, com aquele cuidado. E aí foi quando eu saí, logo tempo depois, eu liguei pro plano de saúde, o plano de saúde falou, não senhora, aqui tá falando que tá isento. Eu falei, não acredito, eu tava sentado justamente aí onde o senhor tá sentado. E ele saiu do banheiro desesperado, achando que tinha estourado a bolsa. Ele não gosta que eu conto, mas eu vou contar. Ai, ai. Aí ele falou, o que aconteceu, amor? Eu falei assim, amor, você não acredita. O plano de saúde vai cobrir o meu parto. Aí ele, não acredito não, liga de novo. Eu, não, pode parar, Tomé. A moça disse que eu vou ganhar o Daniel onde eu quero, eu vou ganhar. Ele, pode ligar de novo. Aí eu liguei, pastor Juninho, botei no Viva Voz. Meu Deus, e ele não acreditando. Aí foi que a atendente foi falando, não senhora, realmente aqui tá informando que seu plano de saúde está isento, a senhora vai ganhar onde a senhora quer. Aí quando eu desliguei, eu glorifiquei muito a Deus. E no dia seguinte eu tinha consulta, e aí nisso eu falei com o meu obstetra e ele já foi marcando. Não, então vamos marcar logo. E nisso a gente já foi falando com o obstetra, e aí ele já foi marcando para o dia 18 de setembro e já estava tudo certo. E aí um belo dia, quando foi dia 4 de setembro, eu tinha acabado de chegar do culto, tava fazendo nebulização aqui, quando eu sinto uma coisa descendo, pulei, dei um pulo aqui, Meu Deus. minha bolsa estourou. Leandro arrumando a roupa dele para ir trabalhar, e o amor, corre aqui. E aí ele, calma amor, eu tô procurando a roupa e tal. E aí eu falei, corre. Quando ele chegou, tava todo, tinha estourado a bolsa. Aí fomos correndo para o Westdor. Lá já foi... Muito jabá, né? muito jabá. E aí nisso, já fui dando entrada. No outro dia, foi pela madrugada isso. No outro dia já era o plantão do meu obstetra. Olha como é que Deus trabalha. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. O meu obstetra ia trabalhar no dia seguinte. Já ligaram para ele, ó, tem uma paciente sua aqui e tal, que vai ganhar bebê. E aí, não, já tô chegando aí. Aí nisso ele foi conversar comigo, chegou lá, já foi conversando comigo. Nisso, quando ele tá entrando no elevador, ele dá de cara com o neuro. E o neuro não era para estar ali no hospital. Meu Deus. E aí o meu obstetra já foi falando, não, você lembra daquela menina, daquele caso, daquela criança e tal? Ele, não lembro. Então, a bolsa dela estourou. E ele, aí o obstetra, aí o neuro, meu Deus, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer a cirurgia dessa criança não, porque eu já tô 24 horas no plantão, já fiz, acho que foram 3 cirurgias, né, amor? 3 cirurgias, eu tô muito cansado. Mas faz o seguinte, faz o parto da mãe, faz o parto dela. Quando a criança nascer, você me chama, que aí eu vou ver lá o tamanho da incisão da criança, que é a abertura nas costas de Daniel. Aí nisso, entrei na sala de parto, e as enfermeiras que estavam lá, pastor Juninho, você vê como que Deus trabalha. As enfermeiras dizem que quando a maca entrou, elas começaram a sentir a presença de Deus. E ali elas já viram que era uma serva do Senhor. E aí elas já começaram a ficar ligadas. E ali tive que ser cesariana, porque Daniel sem movimentação nas pernas não tinha como ser normal, né? Então teve que ser cesariana. E ali, quando foi feito o processo todo, né, tirou o Daniel. Aconteceu, eu sou o milagre da vida, milagre. E ali a
pediatra veio, aí Leandro viu que realmente ele veio com abertura, porque eu imaginei, pastor Juninho, quando Deus falou assim, que não era para eu descansar, eu imaginei assim, não, na hora do parto a criança vai nascer e a criança vai vir, não vai vir perfeita, Sim, sim. né? Só que quando o Leandro, eu tava assim olhando pra Leandro, e Leandro falou assim, amor, realmente ele veio com um probleminha. Aí eu fiquei paralisada. Aí ela veio, trouxe o bebê, a gente tirou foto, beijei ele e tal. Só que daqui a pouco, pastor Juninho, o obstetra foi e perguntou assim, pai, você sabe o que é isso aqui? Aí levantou assim, e isso eu ouvindo. Aí ele, não sei o que é isso aí não, doutor, isso aqui é um útero. Eu vou virar só pra você ver algo. Aí ele virou o útero. Quando ele virou, era 2 caroços de mão fechada, o tamanho da mão fechada. Aí eu ouvi ele falando, essa criança é milagre. Só que, Nossa. olha o mistério. Quando ele tá falando isso pro meu esposo, uma das enfermeiras que estavam lá no centro cirúrgico, que tá fazendo tava fazendo acompanhamento, né, com o doutor, que ela quer ser mãe. Quando ele começou a falar, ela começou a ligar no que o médico estava falando, que é o obstetra que está atendendo ela. Sim. Quando ela viu o meu útero, ela falou assim, se essa mulher conseguiu gerar esta criança, eu também. Meu Deus. Imagine só o obstetra falando pro meu esposo que Daniel é um milagre, sendo que ele disse para ela que ela nunca ia poder gerar um filho. A história de Daniel já começou no milagre, dando força para alguém acreditar que poderia gerar. Você acredita nisso? Na verdade, pastor Juninho, quando eu descobri a malformação de Daniel, no dia seguinte Deus já estava restaurando um lar. Um pastor ia se separar da sua esposa e ia largar a igreja. Foi que Leandro chegou lá contando, foi lá para apaziguar e contou essa história. Falou, vocês falam que estão cheios de problemas, vocês não sabem o que está acontecendo comigo, com a missionária Lívia. Na verdade, foi o filho dele entrou correndo. Foi. E eu não sabia como, porque na época eu era o diácono e eles eram os pastores. E eu não sabia como tratar do assunto, porque ela não queria mais ficar com ele e queria abandonar, sair do quadro diaconal. Ele, e queria que eu colocasse ela em disciplina. Ele já, quando ouviu aquilo, pensamento de homem, tipo assim, falou dos problemas que a gente vive com uma outra pessoa. Conclusão. E começou a briga dos dois, discussão feia, e eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu, peraí, gente. E tipo assim, sabe? Aí, quando eu vi o filho dele entrando, Deus falou assim, Deus foi muito nítido comigo, Deus falou assim, fala do filho dele e do seu filho, dá o testemunho do seu filho, fala do filho dele. Nossa. Aí eu olhei assim, eu falei assim, peraí, deixa eu chamar você aqui. Aí ele, falei, peraí, aí deu um berro com os dois, e aí na hora eu falei assim, o que falta? Aí comecei a pontuar as coisas que eles tinham e que eles não estavam observando naquele momento. Aí daqui a pouco eu falei assim, vem aqui meu filho, chamei o nome do menino, né? Falei, vem aqui meu filho, dá um abraço aqui no Dindinho. Aí ele veio correndo e eu comecei a chorar. Aí eu falei, agora você abraça seu pai e depois você abraça sua mãe. Mas vocês vão chamar, vem com o papai, vem com a mamãe. Aí ele foi, o pai dele chamou e fez isso com a mãe. Quando fez isso eu falei, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Nós fizemos a ultra e foi detectado na ultra que é um menino. Aí eles fizeram uma festa, assim, esqueceram um pouquinho do problema. Só que eu falei assim, tá vendo o filho de vocês correndo? Tu joga bola com ele? Aí ele joga. Eu falei, eu não vou jogar bola com o meu. Aí eles, mas por quê? Aí eu contei da situação. Eles começaram a chorar na hora. Aí eu falei, vocês estão com tanta coisa boa e vocês não estão reparando as coisas boas, se importando com coisas tão simples, tão bobas. Olha, eu e minha esposa, nós temos tudo, mas nós daríamos tudo só para ver nosso filho correr. E vocês dizem que não tem nada. Nossa. E vocês têm um filho de vocês correndo com saúde. Aí ele olhou assim, aí eles foram, na hora, pediu desculpa. E eu tinha toda a oportunidade naquele momento de assumir a igreja junto com ela.
Porque qualquer homem que tem um objetivo de um dia ser pastor, porque Deus já tinha me revelado isso, eu poderia ter oportunidade naquele momento de ter uma congregação na minha mão e eu ser o responsável, eu e ela, a gente ser responsável pela congregação. Porque ele ia abandonar a igreja, ele ia abandonar, entregar a igreja, ia deixar na nossa mão. Só que eu nunca quis que era dos outros, eu sempre queria o que era meu, e no meu tempo, no tempo de Deus, não no meu tempo. Eu não queria adiantar o processo. Eu não estava preparado, eu já sabia disso. Eu falei, ninguém vai fazer isso, ninguém vai contar, vai ficar um segredo entre nós 4. Eu vou chegar em casa, vou contar para minha esposa, mas vai ficar um segredo entre nós 4, ninguém vai ficar sabendo. Apesar que eles depois contaram para o pastor presidente, vocês já resolveram entre vocês? Então tá tudo resolvido. Eles sabem, já sabem, tá tudo resolvido, Então a gente acabou mantendo a vida e a integridade espiritual deles diante da sociedade. Eu acho que a gente não está aqui para fazer isso. Então o Daniel, ele veio nesse momento também para unir o lar. Salvou um menino no campo de futebol. Aqui eu saí para jogar bola e foi a única vez que eu estava muito chateado, né, com as coisas. Aí eu saí, porque eu sempre tentei dar muito apoio. Mas nesse dia eu não estava aguentando. Fui jogar bola e lá Deus salvou um jovem. Quando eu estava contando a história do Daniel, o jovem ouviu, sentado assim, o jovem ouviu e falou assim, eu estou ouvindo você falar sobre uma criança, seu filho? Eu falei, Ele falou assim, eu estou morando na rua há 3 dias. Vocês não tem um lugar para eu ficar, não? Aí a gente não tem, nossa igreja não tem. Eu falei, a gente pode tentar arrumar. Aí ele falou assim, mas antes de arrumar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Meu Deus. Então assim, Daniel ainda estava sendo gerado, né? E nessa gestação já estava unindo casamento, reatando casamento, trazendo pessoas para o caminho do Senhor. E assim, a gente foi vendo o quanto Deus foi usando essa criança, e fora as outras que a gente não sabe, né? E quando Daniel nasce, que acontece isso tudo, eu tenho que contar para minha família, porque meu pai e minha mãe estavam lá e minha filha mais velha. Aí quando eu desço, que ele foi operar, no mesmo dia ele foi operar, quando eu desço, eu chego lá, vejo meu pai do lado de fora, ela tomando banho, ela terminando de tomar banho, minha mãe ajudando ela a se arrumar, e minha filha do lado de fora com meu pai conversando no corredor. Quando eu chego, ele todo alegre, eu falei, cadê o Daniel, cadê o Daniel? Hoje a gente vai jogar bola com ele, ele sempre falava isso, agora daqui a pouco a gente tá jogando bola com ele, e eu nunca podia falar isso pra ele, aquilo acabava com o meu coração. Eu olhei e falei pra ele assim, vamos entrar? Aí ele, vamos, eu falei, eu tenho que conversar um negócio com vocês. E ali eu revelo a eles a situação do Daniel. Ou seja, eles passaram a gestação toda sem saber. Nossa. Meu pai toda segunda-feira batia aqui na janela para ver como é que ela estava. Quando eu estava trabalhando, ou não estando trabalhando, ele batia aqui. Sem saber. E aí eu conto, minha mãe fica com o olho cheio de lágrimas, olha para ela tá se acabando de chorar. Minha filha chora junto. E ele foi o único que ficou com os olhos lacrimejantes, mas em compensação não chorou. Ele olhou pra gente e falou assim, eu sempre achei meu pai muito sábio, e não era da igreja. E ele falou assim, ele levantou numa autoridade e falou assim, não sei por que vocês estão chorando. Vocês ainda não entenderam que essa criança ela veio com um propósito, e esse propósito é para unir a gente? Meu Deus. Então, se esse é o propósito, nós vamos viver o propósito. Seu pai já era evangélico? Meu pai não era evangélico. Meu pai, ele desce a sepultura na segunda-feira, eu recebo a profecia na sexta, depois de 1 ano com meu filho completo. Deus permitiu meu pai viver 1 ano com meu filho. No aniversário do meu filho foi em sábado, eu recebo a profecia na sexta, que uma pessoa desceria a sepultura. No sábado a gente faz a festa aqui no condomínio, minha filha, minha mãe e ele se juntam para fazer a festa, eu fiz mó festança, né? E no domingo eu encontro com meu pai na hora do almoço, eu só vou ver meu pai 4h15 da manhã no hospital. Não vou falar o nome, porque senão é outro jabá, e é outro hospital. E aí eu entro lá e falo com ele fica muito nervoso, eu falo com ele, e é a última conversa que eu tenho com meu pai. Que na verdade foi um monólogo, né? Porque ele estava passando mal, ele estava infartando pela 4ª vez. E o médico falou que se agora ele infartasse, ele não ia sobreviver. Nossa. E eu recebo a informação que de 5 para as 7 que ele tinha falecido. Então assim, e na hora, quando a gente viaja, né? Que logo depois a gente vai para Brasília, a minha sogra fala para minha esposa que quando meu filho nasceu, uma luz, a concunhada dela diz que, a minha concunhada diz que uma luz nascia, mas outra luz se apagaria com o tempo. Então, quando a gente entende que se tem uma luz nascendo, é porque criança não tem pecado, né? A gente toma esse discernimento. E quando uma luz se apaga, é porque a pessoa encontrou Jesus. E de fato, Deus fala isso comigo na sexta-feira.
que viria um propósito, a gente receberia um propósito, mas dentro desse propósito ele salvaria. Então salvou, assim, eu fiquei tranquilo, porque ele entendeu no leito e no decorrer do tempo que ele vem convivendo, ele entendeu que aquele era o propósito de Deus. E assim, então na hora a gente se impacta assim, né? E foi muito difícil, assim, pra mim, eu sempre falei o seguinte, que se mesmo que o Daniel mandasse e Deus me desse força nos meus braços, eu carregaria. E de fato eu faço. Eu não vejo meu filho com problema, porque o problema do Daniel, as pernas o pé deveria ser torto, ou para o lado, para frente, ou para os lados, assim, ou para trás, né? E de fato os pés dele é retinho para frente, as pernas dele é reta. Então assim, a bexiga não precisou fazer, a gente não precisa fazer cateterismo, porque a cada ano que ele só tem uma infecção, ele não poderia ele teria uma sequência maior de infecções, ele não tem infecção, ele não precisou usar válvula no 10º mês, a gente vai no neuro e o neuro diz que ele pergunta os meses que ele está, a gente faz os exames, né, encéfalo, faz os exames, ultra de encéfalo, e quando vai ver, não, ele não tem crescimento, só tem redução do tamanho do crânio. Então, quando chega lá com 10 meses, ele pergunta quantos meses o Daniel tem. Ele se espanta pela posição do Daniel, porque Daniel, ele dizia que o Daniel não ia vegetar em cima da cama. Daniel, a gente bota ele no colo e ele, mesmo com 10 meses, ele tenta ter equilíbrio. Porque desde os 6 meses a gente leva ele na fisioterapia. Então com 10 meses ele se assusta e fala, quanto tempo o Daniel tem? E ele muito grandão, né? Que ele é todo grandão. Aí ele falou assim, aí Lívia falou, tem 10 meses. Aí ele, 10 meses, a gente só bota a válvula até 9 meses. Então teu filho não vai precisar usar a válvula. Foi uma vitória muito grande. Porque pra gente o maior problema não era fazer cateterismo todo dia. Ele também teria que tomar medicação antibiótica para não dar infecção urinária. Ele já rejeitava. Ela fez um propósito com Deus de um mês, de deixar de dar ele a um mês. Desse um mês para cá, ele vai fazer mais de um ano que ele não toma. Entendeu? Então assim, a gente começou a ver que Deus estava cumprindo com os propósitos dele. E a gente foi aceitando o tempo de Deus. Hoje Daniel fica de joelho. Eu tenho fotos do Daniel, se eu quiser depois para passar. Sim, vamos passar. Eu tenho fotos dele de joelho. E a nossa preocupação maior é assim, o bom é que assim, Deus ele preparou tudo. No mesmo dia Daniel fez cirurgia. O plano de saúde que não ia cobrir o meu parto, ele cobriu o tempo que Daniel ficou na UTI nesse hospital. Que só o meu parto era 10 mil. Meu Deus. E a diária da UTI era 10 mil também. Então, se você colocar tudo, 250 mil. Ou seja, o plano cobriu tudo. Ele ficou 23 dias. Ele ficou 23 dias na UTI. Aí você imagina a dor dele, né? Porque a gente, imagina, eu tava com barrigão aqui dentro de casa, daqui a pouco eu tenho que vir pra casa, deixava ele lá. A gente ia todos os dias, né? E eu vinha pra casa, quando eu chegava aqui em casa, eu começava a ter febre emocional. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que imagina só se a gente tivesse que ganhar ele lá em Fernandes Figueiredo, lá em Botafogo, todo dia ir pra lá. Então Deus trabalha de uma forma assim, surpreendente. A diária era 3 dias, né? A diária de um hospital para uma pessoa ganhar neném, ela sai no 3º dia. Ali ficou 4. Até isso o meu obstetra, não, vou deixar você mais um dia aí. E assim, tudo Deus trabalhou, foi cuidando. E nisso, depois que Daniel teve alta, a gente começou a ter consulta com o neuro, né? E ali o neuro falava não, seu filho não vai fazer isso, seu filho não vai fazer aquilo, seu filho, tudo ele falava não. E aí a gente começou a fazer esses exames do crânio, né, de Daniel, para ver se ia ter que colocar a válvula, porque o meu medo e o medo dele era colocar a válvula. Por quê? Porque a válvula é o seguinte, você coloca a válvula, se o corpo rejeita, vai ter que ver outro lugar. E assim, ia picotar a cabeça dele toda. Então o nosso medo era esse, mas todos os meses que a gente ia fazer os exames, a porcentagem de líquido só ia abaixando. Né? E ele sempre falava assim, ó, eu faço a cirurgia quando chega 90%. O último que a gente fez foi 67%.
O último exame que a gente fez, Crescimento o do crescimento crânio, né? do crânio, né? Tava 67, ou seja, se aumenta. E olha que quando nós saímos do hospital tava 84. Ou seja, quando nós saímos do hospital só foi abaixando. Porque a gente orava muito, eu falava, Deus, a válvula não, Senhor. E ali a gente começou a levar Daniel na fisioterapia e tal, aquela rotina só de levar o Daniel no hospital. E pra gente era muito doloroso. A gente ia, levava o Daniel no hospital e sempre tinha esses diagnósticos, né? Enfim, irmãos, hoje Daniel, tudo que o médico falou que o Daniel ele iria vir com a cabeça com o formato de salsicha, que ele iria ter hidrocefalia, que ele ia ter problema na bexiga, que ele não iria andar, esse foi o diagnóstico do médico. Mas o de Deus não foi. Foi outro diagnóstico de Deus, né? Hoje Daniel, ele não colocou válvula, como meu esposo falou. Hoje a gente não precisa dar antibiótico para Daniel, não precisa fazer o cateterismo, que o cateterismo, se você não sabe, é uma válvula que a gente coloca, introduz dentro da uretra para poder aliviar o xixi. Ou seja, ele não ia conseguir fazer xixi sozinho. E hoje Daniel faz tanto que até molha a cama dele todinho. Então, ou seja, tudo que o médico falou que ele iria acontecer com ele, não aconteceu. Hoje Daniel tem equilíbrio, que era uma coisa que o médico falou que ele não iria ter por tamanho da lesão, porque Daniel ele é o portador de mielomeligocele, a má formação na coluna que o sistema nervoso vem para fora. E aí, ou seja, rompe a pele, o neuro teve que corrigir a coluna de Daniel, colocar o sistema nervoso para dentro e costurar. Né? Então, do tamanho da lesão, até entendo o médico que pelo tamanho, realmente Daniel iria vegetar. Ele não ia conseguir ter equilíbrio, né? Ia ficar o tempo todo deitado. Mas o Deus que fez a promessa é o Deus que mudou a história de Daniel. Então Daniel hoje, ele... Só para acrescentar, a gente sai daqui de casa um dia muito tarde, porque a gente sempre chegava lá 10 horas da manhã e saía 10 horas da noite. A gente ficava o dia inteiro dentro do hospital. Eu consegui tirar férias antes do meu tempo de férias. Eles me dão férias no trabalho e eu consigo viver esse momento com a minha esposa lá na UTI. Só que teve um dia que a gente estava tão cansado, porque a luta é tão grande que tem dias que o corpo está moído. Sim. E a gente estava vivendo nesse dia muito moído. A gente dormiu, acordou, era 1 hora da tarde. E quando a gente sai daqui de casa e vai andando, que ela falou assim, não vamos pegar Uber não. Mesmo ela pré-operada, ela, vamos andando. Eu falei, mas andando você vai... A gente para. A gente foi andando, nós saímos daqui 1 hora da tarde. A gente pra pagar também, né? Também. 1 hora da tarde a gente sai daqui. A gente chega no hospital 3 horas da tarde, mesmo passando na casa lotérica, né? E quando a gente sobe o calçadão, a gente encontra um pastor conhecido, até o senhor conhece. Muito! Ele sem jabá, né? Sem jabá. A gente ele tá descendo e eu olho de longe e falei, olha lá fulano de tal. Aí quando ele tá olhando pro lado, que ele olha pra gente, ele abre um sorrisão, gosta muito da gente, gosta muito dele. E ele vem ao nosso encontro. E ele pergunta, e aí, nasceu neném, né, tal. Aí a gente conta o processo que a gente passa. E ele fala assim, olha, eu tô voltando pra minha casa alegre. Eu tô voltando com outro pensamento. Eu estava muito triste em casa, eu tinha pedido para tirar minha agenda do dia inteiro, falei com a minha esposa, não, ela ia pregar de manhã, de tarde, de noite. Ele já tinha cancelado da manhã e estava pedindo para cancelar da tarde. Deus mandou ele ir para Campo Grande, ele chega no centro de Campo Grande, ele entra num lugar, sai do outro, entra num lugar, sai do outro, sem entender. Você entendeu por que ele estava andando em Campo Grande. E ele com a cabeça lotada de problema, de repente ele olha pra gente, que a gente tá subindo, ele tá descendo, e Deus fala com ele, tu tem problema? Imagina isso aí. Imagina esse casal. Esse casal que eles estão passando. E aí ele até pergunta, você tá bem, irmã? Andando assim, ela falou, eu tô operada de cesariana. Ele olha assim ainda, ele falou, mas nem parece.
Então, na hora ele falou assim, eu estou voltando para minha casa, eu vou ligar para minha esposa agora e vou ligar e vou falar assim, mantenha as minhas agendas de tarde e de noite, que vocês mudaram a minha história. Eu sei o que eu vou fazer. Então, assim, dentro do nosso processo, muitas coisas aconteceram. Mas por quê? Porque pessoas precisariam passar pelo... ver na gente no vale, mas enxergar a gente com para ter uma força maior, né? E foi de fato o que aconteceu. E aí é isso, Daniel. Hoje ele é a nossa bênção, a nossa vitória. E você, Júnior Milagre, você está sendo um cumprimento nas nossas vidas. Amém. Porque Deus falou que Deus usou, vou fazer até mais um jabá, falou para Patrícia, Deus usou a missionária Patrícia Faction. Patrícia não me conhecia, não conhecia a história de Daniel. A gente estava no congresso, ali ela estava pregando, e ali ela botou a mão no meu ombro e Deus começou a usar ela. E ela falou, e Deus usava ela falando assim, filha, muitos púlpitos irão te conhecer. Muitos púlpitos irão conhecer a história do meu cordeiro. Até um tempo você vai falar, você vai contar a história dele, mas vai chegar um tempo que é ele que vai contar a história dele. Meu Deus. E quando a gente escuta o seu testemunho, a gente muda a história. Assim, porque a gente conheceu o Senhor no momento mais difícil nosso. Foi. Assim, foi um momento... Eu sempre... É porque é difícil, né? Um homem chorar na frente de outro, mas eu sou sem vergonha, até pra chorar. Quando a gente escuta seu testemunho, na hora, assim, eu olho pra minha esposa e a gente fala assim, a gente tem força. Porque é a primeira vez que eu falo isso, eu nunca falei pra minha esposa, nesse dia que eu escuto, eu falo pra Deus, se o Senhor curou esse homem, o Senhor pode curar o meu filho. E se o Senhor permitiu que ele ainda vivesse algumas dores dentro do processo, nós vamos viver as dores dentro do processo. Mas que no final algumas pessoas serão alcançadas. Então, assim, o Senhor é o presente para minha casa. Hoje, de ver o Senhor entrar na minha casa, é difícil, né? Porque a gente olha a pessoa no altar e fala assim, caramba, cara, o cara é fera. Eu olhando assim, eu falei assim, Deus, o Senhor está usando esse pastor tão tremendamente, e ele contando a história dele, as limitações dele. Será que o Daniel vai ser desse jeito também, Senhor? Pregando desse jeito. Eu já estava vendo o Senhor. Meu filho, nosso filho. Eu já estava vendo Senhor. o Daniel ali no Senhor. E eu chorava, mas eu chorava muito. Daniel é gordinho. E ele, pelo tamanho dele... Uma afronta no meio de umas lágrimas. Eu não sabia que isso ia acabar assim. Vai acabar esse vídeo agora. A estrutura dele forte, né? E aí a gente olhava e falava assim, caramba, é ele. Eu também tive a mesma situação de olhar para o Senhor e ver o Daniel no Senhor, assim. Né? Porque... eu estou dentro do hospital e Deus fala comigo sobre Davi e Salomão. E eu não entendo por quê. E eu, na hora, eu falo para ele assim... eu falo para Deus assim... Eu não estou entendendo. E eu fico uma semana correndo atrás, assim, lendo palavra, jejuando, procurando por que Deus estava falando aquilo. E Deus me revela dentro do hospital, falando assim, olha... Davi não levantou o templo, ele juntou os bens, mas ele, na verdade, ele não construiu porque as suas mãos eram sanguíneas, tinham muito sangue, e Deus queria algo que não tivesse envolvimento com sangue. E Salomão era um homem muito sábio, né? Então foi através de Salomão, escolhido de Deus, para levantar. E aí eu perguntei para Deus na hora, e quando eu escutei, entendi isso, aí Deus falou comigo, você e a minha filha, ele falou assim mesmo, Deus falou comigo no hospital, você e minha filha herdarão o templo, mas quem senta na cadeira é o meu cordeiro. E isso, quando eu escuto isso, eu começo a chorar, porque eu percebo que a gente vai guerrear por ele. E é ele que vai ter a sabedoria de administrar tudo. Ele é a continuidade. Ele é a continuidade. Só que é ele que é o ponto focal que Deus chamou a gente para colocar ele na cadeira. E a gente que dá esse suporte. Aí, caramba, eu fiquei assim. E eu comentei com a minha esposa, mas aí a gente vai no culto de Santa Ceia,
uma irmã que não é da nossa igreja vai participar da ceia, no final chama a gente no canto e revela Entrega justamente isso. isso. Fala, olha, eu vejo um projeto na vida desse menino. E Deus manda dizer para você, para vocês dois, que vocês herdarão o papel, mas quem senta na cadeira é ele. Meu Deus. E aí na hora eu olho para minha esposa e falo assim, Deus confirmou. Então eu já sabia do processo. Né? Quando Acho que por isso que o senhor ainda não entende esse carinho que a gente tem pelo senhor. Né? Agora o senhor está agora o entendendo. senhor tá tomando... Sinceramente, assim, eu não entendo mesmo. Até porque a gente se conhece tão pouco. Mas eu lembro que eu preguei no pastor Marcos Portela foi no culto. Mais um campanha jabá, assim. tá? Mais um jabá e pastor Marcos. E eu estou nesse processo hoje, né, 16 anos, mas na época lá eu tinha, acho que faltava mais ou menos 15 a 20 dias que eu tinha recebido a notícia da questão do aumento, né, da leucemia, do processo. Eu já fiz várias campanhas, vários testes, já fiquei 3 meses sem tomar remédio. E foi quando aquilo começou a atrapalhar a minha vida, que eu fui tomar uma medicação mais forte e acabou comigo. Aí eu falei, poxa, vou pregar, tô cansado, aquela coisa toda. Falei, aí Deus me tocou para contar o testemunho. Por mais que o pastor Marcos Portela, que a maioria do povo que estava lá, conhecia a minha história, mas não a fundo. E eu detalhei aquele dia algumas coisas, eu vi muita gente chorando, não me recordo de vocês, porque a gente estava cheio aquele culto, mas eu lembro que depois a gente se encontrou por algumas vezes e vocês comentaram. Eu me sinto privilegiado, né, por saber que a minha história tem ajudado vocês. É o que eu prego, a minha dor não é maior do que meu chamado. Encorajou, assim, muitas coisas aconteceram no processo que nos encorajaram. E o Senhor faz parte desse encorajamento. Sim. O Senhor faz parte desse momento da gente viver esse processo de dar mais um passo, sabe? A gente parar e Deus falar, aí contar uma história. Só que o Senhor vem numa proporção muito mais a fundo do que as outras pessoas. Por quê? O Senhor vem nos mostrando aquilo que a gente queria que nosso filho fosse. Olha como é assim. E quebrando as barreiras, né? Porque o Senhor foi contando a quebra de barreira, a dificuldade que o Senhor teve, mas o Senhor foi vencendo, Deus foi te dando essa garantia do Senhor vencer. E com tudo isso, pastor Juninho, todos esses exemplos que a gente vai tendo, essas oportunidades que Deus vai nos dando, fez com que a gente aceitasse o propósito de Deus, que era o Daniel. Porque a partir do momento quando você aceita, porque o Senhor aceita o propósito de Deus, senão o Senhor ia ficar prostrado, não ia contar o testemunho, não ia fazer a obra. Às vezes o Senhor, como o Senhor um dia falou que estava com a cabeça doendo, né, cansado, né, mas mesmo assim o Senhor está ali fazendo a obra de Deus. Foi uma das coisas, não é porque o Senhor que está aqui, mas foi um dos fatores da gente realmente entender o propósito de Deus, sabe? Falar, aceitar, porque na verdade não é só entender, é aceitar. Então, com a nossa aceitação foi quando Deus começou a trabalhar ao nosso favor, falando, eu estou no negócio, eu não vou permitir, eu não vou. E eu sempre, uma das coisas que eu sempre falava para Deus, o Daniel, ele saiu da cova dos leões ileso. E eu tenho certeza que Daniel também. É uma das coisas que eu sempre falo para Deus. Sempre quando eu escuto assim, Daniel, eu sempre lembro da história de Daniel na cova dos leões, que saiu ileso. Então eu creio nisso. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que você foi uma das pessoas que no meio do nosso vale, que a gente não sabia para onde ir, o Senhor encontrou, Deus permitiu os nossos caminhos cruzarem para a gente ouvir a sua história e ver que verdadeiramente Deus, o controle ainda está na mão dele. O Senhor ali de pé. E eu falei, meu Deus, como é que pode? Mas eu enfim, a pessoa fala assim, eu tô com dor. Eu tô com dor. Mas tô de pé. E ali... porque foi a troca do remédio. A troca do remédio quebrou a emenda. Né? Eu gritava de madrugada, tomava vários tipos de remédio para dores e não passava. Até porque eu estou no 3º tipo da dose do remédio. Então, quando eu saí do 2º para o 3º, o organismo não aguentou.
E aí era até uma quantidade maior, a médica falou, vai devagarzinho para ver. Só que todas as dores, dor de cabeça, dor nos braços, dor nas pernas, dor muscular, tudo que eu tinha de dor, eu estava sendo o Juninho das dores, nem mais Juninho Milagre. Mas foi difícil, a gente conseguiu. E a minha palavra é de gratidão, por saber que Deus me escolheu para fazer parte da história de vocês. Então Deus me escolheu para um tratamento, para cuidar de outras vidas, que a minha dor não é maior do que o meu chamado, vai o mexer, né? E aí Deus escolheu vocês. Então a minha palavra é de gratidão por esse momento, fazer parte da vida de vocês e ser grato a Deus, sou grato a Deus por isso. Muito obrigado. Traz o Daniel. Daniel, traz o Daniel. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez. Oi. Aqui, esse aqui é o Daniel, gente. Mostra aí a moça. Tudo bom, príncipe? Tudo? Tá assustado, né? Não sei se dá pra ver direitinho, eu acredito que esteja aqui. Essa quantidade aqui É a cicatriz dele. cicatriz. É porque aqui não vai dar pra mostrar, né? Mas praticamente ele tem um próprio equilíbrio dele. Deixa eu botar ele sentado aqui. Até então o médico falou que isso nunca iria acontecer. Não, que ele nunca iria ficar assim. Tudo bom, príncipe? Hein? Tudo bem? Você apareceu no vídeo sem camisa. Vou te colocar em disciplina. Hoje o Daniel tem 3 anos. Daniel vai fazer 3 anos, Vai dia fazer 4 de 3, né? setembro. 4 de setembro. Tudo bom? Tá aí Hein? nesse milagre, né? O nosso milagre. Pô, aquele olha pra irmã dele. Ele é o nosso milagre aí. E assim, ele veio para mudar realmente a nossa história. Não só daqui da minha casa, né? Mas da minha filha, da minha mãe e do meu pai, né? Que depois de um ano veio a óbito, mas teve o prazer de conhecer o neto dele, né? Essa é a nossa história. E esse é o nosso Daniel. Que sorriso lindo! Você tá feliz? Veio para confundir muita gente, principalmente a medicina. Qual é a expectativa quando tanto vocês, quando tá com o Daniel na igreja, e conta o testemunho depois que vocês falam, né, do testemunho do que Deus fez com vocês, acabando o culto, que as pessoas vêm, olham para vocês. Será que vocês ouvem muito essa frase? Eu não tenho nada, eu não passo por nada, meu filho, eu não sei se encaixa a palavra, meu filho é perfeito, eu reclamo de barriga cheia, sabe? E as pessoas olham pra gente e na expectativa que a gente faça alguma coisa por eles, mas quando as pessoas ouvem o testemunho e falam assim, nossa, eu vou voltar para casa melhor, vou ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor crente, um melhor homem. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e era até um culto de mulheres, eu fiquei assim, eu pregar em culto de mulheres. E eu fui em uma festividade de mulheres, e lá eu ficava olhando uma menina mais jovem com um negócio na cabeça, e toda hora eu ficava focado assim, olhando, né? E aí eu falei assim, aí no final eu conto o testemunho dele. E tinha uma senhora, 2 senhoras chorando demais. E no final eu faço o apelo para a menina vir. A menina levanta e vem aceitar Jesus. Sim. Ela tinha ela tinha 18 anos, tinha acabado de sofrer uma cirurgia. E isso é testemunhado depois. Ela tinha sofrido a cirurgia um dia anterior e ela deitado no leito, Deus fala com ela. Vai lá dentro do leito e fala lá no leito e fala com ela, levanta, que amanhã você tem que ir para a igreja. E ela levanta, pede, o médico dá a liberação para ela, mas pedindo para ela voltar no dia seguinte. Ela vai pro culto e eu saio de lá totalmente, ela de pé andando. Meu filho, isso aí. Ela sai de pé andando, né? Assim. Então, assim, eu olho, eu vejo o quanto que Deus, ele já fez muitas coisas. Meu Deus do céu. Mamãe, você tá de cueca.
Tira, deixa ele tirar. Meu Deus. A galinhazinha passeia, bota ovos cacarejando. Não. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele em mim nascer. Mostrou pra gente muitos detalhes assim sensacionais. E isso é mais uma prova do que Deus faz, né? na nossa Ou vida. seja, um Daniel milagre, né? É verdade. E a gente vai ter que fazer outro vídeo, Ah, é. porque Daniel andando. Andando. Em nome de Jesus. Eu creio. Porque eu sempre falo isso, ou seja, as igrejas que eu já passei, eu vou ter que voltar em todas, com Daniel andando. Eu acredito nisso. Que Daniel vai estar no púlpito ministrando, a gente vai estar lá comemorando, vendo Daniel testemunhar, em nome de Jesus. Daniel, obrigado pela sua história. Tá bom, príncipe? Fala com ele. Obrigado, Obrigado tio. pela sua história. Tá? Assim como o Daniel saiu da cova dos leões ileso, assim será a sua vida, a sua casa e sua família. Nós cremos. Missionária Lívia, presbítero Leandro, obrigado por ter dado um minuto aí, algumas horas, na verdade, né? Do seu precioso tempo para a gente estar conversando, testemunhando. Obrigado por fazer parte desse projeto, né, do YouTube e acreditando que Deus vai alcançar muita vida através do testemunho de vocês. Amém. Quer deixar uma palavra, alguma coisa, finalizando? Um texto, merchandise, quer fazer alguma coisa, né? Não, Porque nós teve queremos- de merchandise, né? Teve de jabá, entendeu? Assim, a gente queria agradecer, né, pela escolha da nossa casa ser um projeto dentro do seu YouTube. Uhum. Né? Esperamos que pessoas sejam edificadas com esse testemunho. O Senhor é um presente para a nossa casa, né? De estar aqui vendo um milagre dentro da nossa casa. São coisas que só Deus faz, né? Dois milagres, né? Nós temos um carinho muito grande pelo ministério do Senhor. E para você que vai participar vai ver essa entrevista, né, esse bate-papo que a gente teve aqui. Um papo reto, né? Eu não ia falar isso não, senão seria mais um jabá. Deus, ele escolhe as pessoas certas por propósito. Se Ele garantiu na tua mão você passar por alguma situação difícil, pode ter certeza que é como eu costumo dizer, no hebraico se escreve de trás para frente. Deus já escreveu a sua história, já escreveu o ponto final da sua história. Deus já colocou a sua vitória na sua mão. Ele só vai revelar o início, mas Ele não vai revelar o meio do processo. Porque o meio do processo você tem que passar. E você vai passar com muita sabedoria. Eu tenho certeza que você seja alcançado. O milagre entrou na minha casa hoje, né? De fato, o milagre entrou na minha casa O hoje. milagre se encontrar. E eu tenho certeza que o milagre também vai entrar na sua casa Jesus. através dessa tarde aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Missionária Lívia? Eu só tenho que agradecer. Nossa, já fiquei com vontade de chorar várias vezes aqui. Porque a gente vê o quanto que Deus ele é bom, né? E Deus ele cuida. Se Deus está cuidando aqui, cuidando do pastor Júnior Milagre, cuidando do Daniel, Deus também está cuidando de você. Então descansa. Descansa porque Ele está no controle. Amém? Temos que terminar, né? Estava tão bom. Né? Passamos uma tarde muito agradável. Né? E outra coisa para finalizar esse vídeo, foi tudo muito simples. Tá? Um papo muito reto, né? Um encontro com as... Como é que é o nome do projeto? Mulheres virtuosas. Né? Um papo reto com o encontro com Mulheres Virtuosas, com Milagre e com Daniel Milagre. Deus abençoe a sua casa, sua família. Em breve esse vídeo vai estar para todo mundo. Não esqueça, né, de compartilhar, se inscreve no canal. Eu sei que vai abençoar a sua vida. Gente, foi um prazer. Obrigado. Tá bom? Tá bom, Daniel? Obrigado. Você é um príncipe. Tá? Isso aí. Vai marchando, vai rodando, vai cortando laço. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Tchau. Tchau, tchau.